Na aula de hoje a gente vai ver o potencial elétrico, que é a penúltima coisa que a gente vai ver dentro da eletrostática. A gente já viu, né? Quantização de carga, força elétrica, campo elétrico, a gente vai ver o potencial elétrico, depois a gente vai ver a energia. Esperar essa moto passar. A gente vai ver a energia potencial elétrica entre cargas, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender. Então vamos lá, potencial elétrico. Uma carga elétrica, uma unidade de carga, né? Não precisa ser duas, não. Uma carga elétrica, ela produz em seu entorno campo e potencial elétrico. O campo elétrico, a gente já viu, é uma grandeza vetorial, né? Então aqui, ó, é um vetorzinho e representa a influência da carga em torno dela. Tá? Então, por exemplo, se aqui a gente tiver uma carga positiva e um ponto P a uma distância D dessa carga, a gente sabe que o campo elétrico é um vetor. Lara, uma dúvida. Essas aulas do Zoom, elas são gravadas porque seria uma boa estar colocando no grupo da sala para revisar, vendo a videoaula. Tem tudo no Classroom, ô Lara. Todas as minhas aulas que eu dei para vocês, elas estão no Classroom e estão no meu canal de YouTube também. Tá? Eu coloco sempre no YouTube e coloco os links no Classroom para vocês. Você está cadastrada lá no Google Classroom, Google Sala de Aula? Então cadastra lá porque tem muito material de todos os professores lá. Tá? Todos os professores estão colocando videoaula, colocando lista de exercício. É importante vocês estarem cadastrados lá. Se quiser também entrar no meu canal de YouTube, né, fazer um merchandise aí, ó, vai em youtube.com/Tulio Abud. Aí você se cadastra lá, inscreve, ativa o sininho e deixa um joinha nos vídeos. Beleza? Marketing do Tulio Abud, né, Gabriel? Então, olha só, o campo elétrico ele é um vetor. Significa que eu tenho que desenhar uma seta aqui nesse vetor. Muito blogueira, né, Júlia, falando. Então, ó, o campo elétrico é um vetor, a gente tem que desenhar uma seta para representar ele. Então, por exemplo, se a carga é positiva, esse vetor ele vai apontar para fora da carga. Tá aqui. Esse é o campo elétrico no ponto P gerado por essa carga positiva. Se a gente tivesse uma carga negativa, que coloquei aqui no cantinho, a gente ia ter um campo elétrico apontando em direção à carga. Esse é o campo elétrico do ponto S. Campo elétrico de positiva é de afastamento, campo elétrico de negativa é de aproximação. Então, o campo elétrico é a grandeza vetorial. O potencial elétrico, que a gente chama de V, é uma grandeza escalar. Ela representa quanto de energia um local do espaço tem para nos fornecer. Então, por exemplo, a fórmula é diferente, né? O campo elétrico é Kq sobre D ao quadrado, o potencial elétrico é Kq sobre D. Presta atenção que aqui tem módulo, porque o campo elétrico é um vetor, então eu vou calcular o valor dele só. Mas uma grandeza escalar não tem módulo. Significa que uma carga positiva produz campo elétrico positivo, potencial elétrico positivo, e a carga negativa ela produz um potencial elétrico negativo. Como assim? Se eu fizer a conta, vamos supor aqui que eu coloque que essa carga aqui ela tem, vou colocar assim, 1 coulomb de carga, e essa carga aqui, eu vou colocar ela com menos 1 coulomb de carga, tá? Só para ficar mais fácil fazer a conta. Se eu for lá e fizesse, ó, V é igual a K, o K é o mesmo, 9 vezes 10 a 9. Aí eu coloco aqui 1 coulomb. Vamos supor que essa distância D aqui é de 3 metros, nos dois casos, tá? 3 metros de distância. Então, eu vou dividir por 3. Eu vou achar um potencial elétrico de 3 vezes 10 a 9 volts. Aqui, eu vou achar um potencial positivo de 3 vezes 10 a 9 volts. E aqui eu vou achar um potencial negativo
de menos 3 vezes 10 a 9 volts. O potencial elétrico, por ele ser uma grandeza escalar, ele pode apresentar valores positivos ou valores negativos, e é importante a gente lembrar disso. Tá? A gente pode pensar, né, que essa voltagem, essa quantidade de volts que tem aqui, ela representa a energia por unidade de carga. Então, o que significa isso? 1 volt equivale a 1 joule, que é a energia, por coulomb de carga. Como assim? Ó, aqui eu não tenho um potencial de menos 3 vezes 10 a 9 volts. Significa que se eu colocar 1 coulomb de carga aqui nessa região, ela vai receber 3 vezes 10 a 9 joules de energia. Se eu colocar 2 coulombs, ela vai receber o dobro. Se eu colocar 3 coulombs, ela vai receber o triplo de energia. Então, a quantidade de volts que uma região do espaço tem, ela representa quanto de energia uma carga, uma segunda carga, lembra que essa aqui é a nossa carga geradora. Ela gera o potencial elétrico e o campo elétrico. Ao colocar uma segunda carga, uma carga de prova aqui nessa região, ela vai sentir o campo elétrico e ela vai sentir o potencial elétrico. Tá? Então, tem que ser em uma segunda carga. Depois eu vou mandar as telas sim. Tá? Eu mando as telas tanto no Classroom quanto no grupo de sala de vocês. D e R é a mesma coisa. A Ludmilla perguntando assim. Esse D é o mesmo que R? Vi algumas fórmulas de potencial com R ao invés de D. Pode usar D, pode usar R, pode usar X. Tá? Depende. Eu gosto de usar D porque D lembra a distância, né? Tá? Então, é a distância que você está da carga geradora. Tá? Então, olha só. Se eu tiver aqui 1 volt, né, significa 1 joule por coulomb. 2 volts, então, vai ser 2 joules por coulomb. 3 volts, 3 joules por coulomb, e assim por diante. Tá? Então, na nossa tomada, por exemplo, está escrito lá 110 volts. O que é isso? Significa que eu recebo 110 joules para cada coulomb de carga que tiver passando ali naquela tomada. Tá? Então, em torno de uma carga elétrica, ela pode gerar o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, e gera também o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Beleza? Como o potencial elétrico ele é Kq sobre D, ele depende da carga geradora e depende da distância que eu estou dessa carga só, né? Se eu tiver distâncias iguais, eu vou ter potenciais iguais. Então, eu coloquei aqui uma carga elétrica, vamos colocar essa carga aqui com um valor Q qualquer, e essa carga elétrica aqui com valor menos Q qualquer. À medida que eu vou afastando dessa carga, eu vou tendo potenciais diferentes. Mas, por exemplo, ó, se aqui eu estiver numa distância X qualquer, eu vou estar com um potencial qualquer. Calculei aqui Kq sobre X. Né? Todos os pontos que tiverem na mesma distância x vão ter o mesmo potencial. Vamos supor que eu calculei esse potencial. Vamos supor que eu calculei esse potencial e achei lá um potencial de 50 volts. Aqui, em torno dessa carga. Todos os pontos que tiverem numa distância x vão estar com 50 volts de carga, de potencial elétrico. Se eu tiver numa distância... Não, olha só, a Larissa perguntando, esse V não é campo elétrico de carga pontual? Não, V é potencial elétrico. Campo elétrico é a letrinha E. Beleza? É o que a gente costuma utilizar. Vamos supor que eu mude para uma distância 2x. Como o potencial elétrico, ele está aqui no cantinho, ó, deixa eu chegar para cá para vocês verem o campo elétrico, o potencial. Ó. Como o potencial elétrico é Kq sobre D, ao dobrar a distância, então, quando a distância aumenta, o potencial elétrico diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Ao dobrar a distância, o potencial elétrico vai cair. Então, aqui eu vou ter 25 volts. Todos os pontos que tiverem a uma distância 2x vão estar com metade do potencial elétrico. E aí é fácil vocês perceberem que se eu tiver numa distância 3x, por exemplo, eu vou ter
metade da metade, ou seja, 12,5 volts de potencial elétrico. Gisele, o campo elétrico, a Gisele perguntou assim, qual que é a diferença de potencial elétrico e campo elétrico? Vamos aqui, ó. O potencial elétrico, o campo elétrico, vamos começar por ele, é uma grandeza vetorial que ela indica, ela serve, tá vendo? Essa setinha aqui que eu desenhei, ó. Esse é o campo elétrico gerado pela carga Qzão, essa carga positiva. O campo elétrico é uma grandeza, é uma entidade física, é uma coisa que a gente coloca em volta da carga para mostrar, né, a influência da carga em torno, no seu entorno, na sua área em torno dela, é uma grandeza vetorial. Então, a gente pode representar com vetores, a gente pode representar com linhas de campo. Tem 2 semanas que a gente teve essa aula, então por isso tem, às vezes, vocês, né, podem ter esquecido. Então, o campo elétrico, ele representa aquela influência da carga em torno dela. Serve para você, por exemplo, saber para onde que vai apontar a força elétrica. O campo elétrico, ele serve para isso. Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, se eu colocar uma carga positiva, ela vai começar a andar na direção do campo elétrico. Se eu colocar uma carga negativa, ela começa a andar na direção contrária do campo elétrico. Então, o campo, ele representa, né, a influência de uma carga positiva ou negativa. Campo da positiva é de afastamento, campo da negativa é de aproximação. E aí ele representa essa influência da carga em torno dela. O potencial elétrico, gerado por uma carga, ele vai representar a energia de uma determinada região. Então, nesse ponto P, quanto de energia eu tenho? Ah, eu calculei aqui, né? Eu fiz distância e tal. Ah, esse ponto P, ele vai ter essa quantidade de energia aqui, ó. 3 vezes 10 a 9 volts. Que significa o quê? 3 vezes 10 a 9 joules por coulomb. Significa que nesse ponto P, se eu colocar uma carga de 1 coulomb, ela vai receber 3 vezes 10 a 9 joules de energia. Então, são duas coisas diferentes. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Potencial elétrico é só para dizer quanto de energia uma carga vai ter quando eu colocar ela ali, naquele ponto. Tá? E é uma grandeza escalar, é um número, não tem direção nem sentido. Beleza? Então, aqui, ó. A gente estava aqui, né? Rafaela perguntou assim, Abud, repete para mim a parte de colocar uma carga no campo elétrico uniforme. Não precisa ser uniforme, tá, Rafaela? Qualquer campo elétrico. Para onde a carga positiva vai e para onde a negativa vai. Sempre que você coloca uma carga elétrica em uma região de campo, tá, elétrico, então, deixa eu só ver um negócio que eu acho que eu coloquei errado aqui. Coloquei. Eu troquei aqui os sinais das cargas, né? Que a gente está acostumando falar que azul é negativo e vermelhinho é positivo. Vou colocar aqui negativo, tá? Já vou mostrar para vocês. Eu acho que eu troquei tudo, na verdade, na hora de fazer esses slides. Vamos deixar aqui positivo mesmo. Esquece a cor, tá? Então, Rafael, é o seguinte, imagina que, esquece essa, só para eu poder desenhar aqui. Imagina que tem um campo elétrico apontando para cá, tá? Para a direita aqui. Se eu colocar nessa região de campo elétrico uma carga positiva, ela vai começar a andar na direção do campo. Se eu colocar uma carga negativa, ela começa a andar na direção contrária. Então, carga positiva sempre anda na direção do campo e carga negativa sempre começa a andar na direção contrária do campo. Beleza? Depois eu vou colocar o link para vocês da nossa aula sobre campo elétrico. Eu jogo nos grupos para vocês darem uma revisada. Ela já está editada já e já está lá no YouTube. Então, aqui, ó. Se essa carga é positiva, o potencial elétrico vai diminuindo à medida que eu afasto dessa carga e ele é inversamente proporcional à distância. Então, quando a distância dobra, era x, passou a ser 2x. O potencial elétrico diminuiu. Como eu estou trabalhando com uma carga pontual, eu posso ter sempre uma distância. Aqui, ó, eu também vou ter uma distância x da carga. Se o potencial elétrico aqui é 50 volts, o potencial elétrico aqui também vai ser 50 volts. Em qualquer lugar que eu tiver uma distância x, eu vou ter 50 volts. Em qualquer lugar que eu tiver uma distância de 2x,
Aqui é 2x, mas aqui também é, ó, do lado de cá, eu tenho uma distância 2x também. Então, em qualquer lugar aqui, eu vou ter 25 volts. O que a gente tem? A gente tem superfícies equipotenciais. O Thales perguntando assim, então a carga negativa chega com energia no centro do campo, a positiva saindo do campo com menos energia? Não. Ambas, quando elas começam a se movimentar, elas vão ganhando energia cinética, Thales. Você vai ver quando a gente estiver trabalhando com o trabalho de uma força elétrica, que envolve, no finalzinho dessa parte de potencial elétrico. As cargas se movimentam e elas vão transformando a energia potencial elétrica em energia cinética, tá bom? A Ana Júlia perguntando, Túlio, como a direção da carga positiva é junto do campo elétrico se ela está saindo do campo? É justamente por isso, Ana Júlia. É assim, ó, quer ver? Deixa eu salvar isso aqui e te mostrar, olha só. Depois eu volto lá. Imagina que aqui eu tenho uma carga positiva, mais que, beleza? Então, existem linhas de campo saindo dela, né? O campo elétrico sai da carga positiva. Se eu colocar uma carguinha de prova aqui, ó, positiva, o que ela vai fazer? Ela vai ser repelida pela carga geradora do campo. Ela vai começar a andar para cá. Então, ela vai receber uma força elétrica para cá, ó. Tá vendo que essa força elétrica ela está na mesma direção de um campo elétrico? O campo elétrico não é de afastamento? Então, a carga positiva ela sempre recebe força na direção do campo elétrico. Se eu colocar uma carga negativa aqui, o que vai acontecer? Olha, o campo está indo para cá. Só que a força elétrica nessa carga ela vai ser uma força de atração. Então, a força elétrica na negativa, o movimento da negativa é sempre contrária ao campo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pode perguntar, viu, gente? Não tem problema nenhum. Então, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que, à medida que eu afasto de uma carga positiva, o potencial elétrico vai ficando menor, né? É como se essa carga positiva tivesse aqui, ó, no alto de um morro. E à medida que eu vou afastando dessa carga positiva, o que vai acontecendo? O potencial gravitacional, né, a gente vai fazer uma alusão de potencial elétrico e potencial gravitacional, vai diminuindo. Olha só, à medida que eu vou afastando da carga positiva, o potencial, a energia vai diminuindo. Então, se a gente fizer uma alusão com a carga com potencial gravitacional, dá para entender isso. Tá bom, Gabriel, vou tomar cuidado sim, foi mal, eu esqueci. E eu vou falar assim, o Gabriel falando para eu lembrar do aluno daltônico. Tá? Então, aqui, ó, finge que aqui você tem um potencial gravitacional. Para quem não lembra, energia potencial gravitacional é mgh. Tá? Então, à medida que a altura vai diminuindo, ó, vamos pegar pontos de alturas diferentes. Tá? À medida que eu vou afastando da carga positiva, eu vou tendo energias potenciais menores. É como se a carga positiva estivesse no alto de um morro e à medida que eu fosse afastando dela, eu tivesse energias cada vez menores. Se a gente fizer um comparativo aqui com a energia potencial gravitacional, tá? Só para tentar entender. Então é como se a carga positiva estivesse no alto de um morro e aí o potencial elétrico vai diminuindo à medida que eu afasto dela. Se eu fizer essa mesma brincadeira com a carga negativa, já que o potencial é uma grandeza escalar, né? Então vamos supor aqui, ó, eu vou fazer o cálculo, né? Deixa eu trazer para cá. Eu faço aquele mesmo cálculo que é Q sobre D, só que agora com uma carga negativa. Se eu fizer essa conta, eu vou achar valores negativos. Então vamos supor que eu acho aqui menos 100 volts, menos 50 volts e aqui menos 33 volts. Né? Distância x, distância 2x, distância 3x. Tá bom? O que significa isso? Significa que à medida que eu estou afastando da carga negativa, o potencial está ficando menos negativo. Vocês estão vendo? Menos 100, menos 50, menos 33. Tá?
Então, a gente fala que o potencial elétrico aumenta à medida que a gente afasta da carga negativa, porque ele vai ficando cada vez menos negativo. Então, se a gente fizer aquela brincadeira com a energia potencial, é como se a carga negativa tivesse no fundo de um poço, e à medida que a gente fosse afastando dela, ó, imagina aqui, esse ponto, à medida que a gente vai afastando dela, o potencial vai aumentando, tá vendo? Até chegar no potencial, a ideia é chegar no potencial zero. Tá? Então, aqui é menos V, aqui é menos V', aqui menos V duas linhas. Só que, como são números negativos, olha só, menos 33 é maior do que menos 50. E menos 50 é maior do que menos 100. Então, à medida que a gente afasta da carga negativa, o potencial fica maior. Tá? Então, o potencial aumenta com a distância, porque ele vai ficando menos negativo. Aqui não. Aqui, como é um número positivo mesmo, e aqui eu até calculei errado, né? Fiz de cabeça, esse potencial não seria 12,5, né? É 50 dividido por 3. Quanto que é 50 dividido por 3? É 16,6 volts. Tá? Então, aqui o potencial ele vai diminuindo com a distância. E aí a gente vai entender aquele lance que acho que o Thales perguntou. Tá? Imagina que aqui eu tenho superfícies que têm todas o mesmo potencial porque estão na mesma distância da carga. Então, quando a gente faz essa superfície, a gente chama elas de superfícies equipotenciais. Porque todos os pontos dessa bolinha aqui que eu desenhei em torno da carga, ó, todos esses pontinhos, eles estão numa mesma distância da carga, então eles vão ter o mesmo potencial. Equipotenciais. Equi significa igual, né? Então, se eu calcular, vamos supor que aqui eu calcule e ache, vamos supor, 20 volts. Esse está numa distância x qualquer. Aqui também vai ser 20 volts. Aqui vai ser 20. Aqui vai ser 20. E aqui vai ser 20. Vamos supor que mais distante da carga, né, eu calculei a uma distância qualquer e achei que naquele ponto, nesse ponto aqui, ó, essa superfície aqui, ela tem o potencial de, sei lá, 5 volts. Vamos inventar um número qualquer aqui, tá bom? Então, todos os pontos em cima dessa superfície aqui é uma superfície imaginária, tá, gente? É só para a gente facilitar a nossa vida na hora de trabalhar com isso. Tem 5 volts de potencial. E aí, qual que é a regra? A regra é a seguinte. Cargas positivas procuram um menor potencial. Cargas negativas vão procurar o maior. Hã? Como assim? Ó, como o potencial está diminuindo à medida que eu afasto da carga, essa carga aqui é positiva. Então, imagina que eu chegue aqui e coloque uma carga de prova aqui no meio. Tá? Eu vou colocar uma carguinha de prova ali no meio e essa carga ela vai ser positiva. É uma outra carga, é uma carguinha de prova positiva. O que ela vai fazer? Cargas positivas procuram o menor potencial. Ela vai começar a caminhar na direção dos menores potenciais. Ela vai em direção ao 5, vai passar por 4, por 3, por 2, por 1. Tá? Ah, mas é lógico, ela está sendo repelida pela carga positiva. É isso mesmo. É uma explicação do porquê que as cargas de sinais iguais se repelem. Cargas positivas vão começar sempre a caminhar em direção ao menor potencial. Agora, se naquele local eu colocar uma carga negativa, ela vai começar a andar na direção contrária. A carguinha negativa, ela sempre vai andar procurando os maiores potenciais. Porque ela está sendo atraída aqui, tá vendo? Então, ela vai em direção ao 18, 19, 20, 21. 20. Então, é uma maneira de você saber para onde a carga vai. Se você tem potenciais que estão ficando cada vez menores,
você vai colocar uma carga positiva ali, ela vai começar a caminhar em direção a eles. Por outro lado, se você começa a colocar uma carga negativa ali, ela começa a procurar os maiores potenciais. Aí aqui a gente faz uma brincadeira. De novo, pensando com a gravidade, que é uma coisa mais palpável para a gente no dia a dia. A carga positiva, ela funciona como um corpo normal que a gente está acostumado. Quando você coloca um corpo positivo no alto de um morro, de massa positiva no alto de um morro, ele começa a cair, procurando os menores potenciais, né? Porque aqui a gente está numa altura H, ó, onde tem um potencial grande, e aqui a gente está no H igual a 0, onde não tem potencial nenhum. Já leio a pergunta, tá, gente? Tem uma perguntinha ali. Então, a carga positiva, ela começa a procurar sempre os menores potenciais, que é o 0. Por outro lado, se eu colocar uma carga negativa embaixo do morro, ela funciona como se eu pudesse ter uma carga, uma massa negativa. É lógico que não existe, né? Mas imagina que pudesse existir. A carga negativa, ela começa a subir o morro espontaneamente. Ela começa a procurar os maiores potenciais e de maneira espontânea. Então, vamos supor, se existisse uma massa negativa, você colocaria ela em cima da sua mesa, ela começaria a subir espontaneamente, tá? Então, aqui, ó, aqui é o nosso maior potencial, por isso que a negativa está procurando o maior potencial. E aqui a gente tem o nosso menor potencial, por isso que a negativa está saindo dele, né? E a positiva está indo em direção a ele. Deixa eu ler as perguntas. Não, isso acontece sempre, Gabriel. Gabriel perguntou assim, isso acontece quando a carga geradora é positiva apenas? Não, acontece quando ela é negativa também. Eu já desenho para vocês, tá? Para você. A Gisele fala assim, tá, a Gisele está respondendo o Gabriel. Acho que não, porque a negativa, o potencial mais perto é menor, então de todo jeito a carga positiva iria para o menor. Exatamente, Gisele. Matou a pau aí na resposta. Tá? É assim, ó. Imagina que eu tenho uma carga negativa aqui. Então, à medida que eu vou afastando dela, vamos colocar vários pontinhos aqui, vai ficando assim, vamos supor, menos 200, menos 100, menos 50. Vamos supor que é isso aqui. Então, eu estou afastando. Ao afastar dela, o potencial vai ficando cada vez maior, né? Se eu colocar aqui uma carga positiva, para onde que ela vai? Ela vai procurar os menores potenciais, que são os números mais negativos. Então, ela começa a vir para cá. Se eu colocar uma carga negativa aqui, ó, ela começa a ir para lá, ó, procurando os maiores potenciais. Por isso que negativo com negativo repele e negativo com positivo atrai. Então, você pode explicar a atração e a repulsão elétrica, né, através dos potenciais elétricos, que é a maneira mais correta, mais formal de você explicar isso aí. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta aí nessa parte? A diferença de potencial elétrico, DDP, então sempre que vocês virem a expressão DDP, é a diferença de potencial elétrico. Indica quanto de energia uma carga adquirirá se transitar entre esses pontos. Então eu coloquei aqui superfícies equipotenciais. Todo mundo em cima dessa linhazinha cinza aqui tem 100 volts. Todo mundo em cima dessa linha tem 200 volts e assim por diante. O que é a DDP? DDP é a diferença de potencial elétrico. Então, a gente fala assim, U. U significa DDP, tá? O potencial é indicado pela letrinha V. Então, olha só. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto A e esse ponto aqui é o ponto B. Se eu quiser a DDP entre os pontos A e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B, o que eu faço? Eu pego o potencial elétrico do ponto A e subtraio o potencial elétrico do ponto B. Tá vendo? U já significa DDP, diferença de potencial. Então, você vai pegar o potencial do primeira letrinha que aparecer aqui e subtrair o potencial da segunda. Vamos supor que eu pegue aqui
um ponto C e aqui um ponto D. E aqui um ponto E. Beleza? Qual que é a diferença de potencial entre C e D? Você pega o potencial elétrico do ponto C e subtrai o potencial elétrico do ponto D. Ah, e qual que é a diferença de potencial entre D e E? Você vai pegar o potencial elétrico do ponto D e subtrair o potencial elétrico do ponto E. Agora, vamos fazer as contas. DDP do ponto A e B é o VA menos o VB. Então, qual que é o potencial elétrico do A? 100 volts. Menos o potencial elétrico do B, que é 500 volts. Então, vai haver uma diferença de potencial de menos 400 volts. Existe diferença de potencial negativo? Claro. Se eu fizer o AB, dá menos 400. Se eu fizesse o BA, que é a diferença de potencial elétrico entre os pontos B e A, eu pegaria VB menos VA. Aí daria o quê? 500 menos 100, que seria 400 volts. Então, depende de como. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado, sim. Se eu fizer UCB, C e D, né? Desculpa. Perguntinha, vamos lá. Ah, tá, o Gabriel. Já só agradecendo. Então, aqui, ó. UCD, eu pego o potencial elétrico C, que é 200, e subtraio o do 400. Então, daria menos 200. Se eu pegar o DE, como eles estão na mesma superfície equipotencial, se eu fizer essa conta, vai dar 400 menos 400 é 0 volts. Então, pontos que estão em uma mesma superfície equipotencial, não tem diferença de potencial entre eles, né? Então, vamos lembrar que isso aqui são equipotenciais, tá? Todas essas superfícies aqui são superfícies equipotenciais, ok? O que significa isso? 400 volts. Significa que se uma carguinha, por exemplo, aqui, para ir de A até B, eu teria que colocar uma carga negativa ali, né? Por quê? Porque para ir de A até B, ela tem que ser negativa porque ela tem que procurar o maior potencial. Aí ela começa a caminhar aqui, não importa a trajetória, tá? Aí ela vem e para aqui, ó, no ponto B. Indo de A até B, ela vai ter uma diferença de potencial de 400 volts negativos. Significa o quê? Significa que ela vai receber o quê? 400. Desculpa de novo, Gabriel. Peguei o laranja sem querer. Vou tirar o laranja daqui, peraí. Deixa eu colocar outra cor aqui no lugar do laranja. Só para não ter esse problema. Que eu coloco ali, aí eu pego sem querer. Já, pronto, já melhorei. Deixa eu ver aqui. Perguntinha ou o Gabriel me xingando? Abud, se uma carga transitar por mais de uma linha, tipo, ela vai de A para C, depois volta para B. Boa pergunta, Rafaela. O que importa aqui é simplesmente o ponto inicial e o ponto final, tá? O que ela faz durante não importa. Então, se você for calcular alguma coisa, por exemplo, você vai lá de A carga negativa está aqui, ela vai de A até B, depois ela vai de B até D, aí depois ela vai de D até C. Você não precisa preocupar com essas coisas intermediárias. É a mesma coisa dela ir direto de A até C. Então, tanto faz. De A até B, B para D e D para C. Não, não precisa. Você só pega o ponto inicial e o ponto final. Você vai, então, como se ela viesse direto de A até C. Tá bom? Então, dá na mesma. Thales, a conexão disso com a realidade, por exemplo, é o modelo atômico. O que são as camadas elétricas do modelo atômico do Bohr, se não me engano, do Bohr ou do Rutherford, um dos dois? São superfícies equipotenciais. Quando um elétron pula de camada, ele tem que receber energia. Quando ele desce, ele libera energia. Tá? Então, isso aí, as superfícies equipotenciais, as camadas eletrônicas, elas são nada mais, nada menos que superfícies equipotenciais.
Então, se o cara vai de A até B, ele tem menos 400 volts, né? Então significa que ele teria menos 400 joules para cada coulomb de carga, e assim por diante, tá? Então, lembrando que o que conta é só o ponto inicial e o ponto final, igual a gente falou. Então, se eu fizesse o AB, depois eu fizesse o BD, que é de B até D, e depois eu fizesse o DC, isso tudo junto é equivalente a simplesmente o AC, que é o primeiro ponto e o último ponto. Ok? Até aí tranquilo? Então, como que funcionam os gráficos do potencial elétrico? Imagina que uma esfera carregada, e essa esfera ela pode estar carregada com carga positiva ou carga negativa. Aí eu vou representar o gráfico da carga positiva aqui em cima e o gráfico da carga negativa aqui embaixo. Uma coisa, dentro de um condutor, vamos então fingir que essa esferinha ela é condutora. Dentro dessa esferinha, por ela ser condutora, o campo elétrico é zero. O campo elétrico dentro de todo condutor é zero. Porém, o potencial elétrico ele não é zero. O potencial elétrico ele é constante. CTE na física é a abreviação de constante. Lembra que física é preguiçosa, abrevia tudo. Então, eu coloquei o zero aqui, ó. Aqui está o meu eixo X. O zero da distância está aqui, como se eu estivesse no centro da esfera. Em qualquer lugar do interior da esfera, o potencial elétrico vai ser constante e o campo elétrico vai ser zero. Então, essa distância aqui, ó, é a distância do raio da esfera. Enquanto eu estiver dentro da esfera, ou seja, enquanto eu estiver numa distância menor do que o raio da esfera, uma esfera de raio R, eu vou ter um potencial elétrico constante. Isso significa, no gráfico, que enquanto eu estiver dentro da esfera, eu vou ter um potencial elétrico constante. Potencial elétrico positivo, né? Mais V, se ela tiver carga positiva, e um potencial elétrico negativo, menos V, se ela tiver carga negativa. Enquanto eu tiver até uma distância R do centro da esfera. Como o potencial elétrico ele é calculado com K vezes Q dividido por D, se eu fizer o gráfico de potencial elétrico pela distância, igual eu quero fazer, eu vou ter aqui uma figura chamada hipérbole, que é uma figura matemática, uma cônica, ela está dentro da família das cônicas, é uma figura que não toca o eixo X nem toca o eixo Y. Isso vai dar algo assim, ó. Isso aqui, ó. Ela vai fazer algo assim, ó. Ela não toca o eixo X nem o eixo Y. Então aqui ela vai aproximando, mas nunca vai tocar. Ana Júlia, chama hipérbole porque essa figura aqui, ela é do jeito da função que gera hipérbole, que é y igual a sobre x, onde a é uma constante, tá? X é o eixo das abscissas e y é o eixo das ordenadas. Então, olha só, quem está na ordenada é o potencial e quem está na abscissa é a distância. Então, gera um potencial, uma figura chamada hipérbole. Mas o gráfico da hipérbole, ele sempre vai ser algo parecido com isso, ó. Tá aqui assim, ele vai não encostar no eixo X, nem encostar no eixo Y, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ele não encosta nem aqui no Y, nem aqui no X. Ele tende a zero, mas nunca chega a zero. Tá bom? Já no caso, então aqui ele sai de um valor constante, vai diminuindo, chegando perto do zero. Aqui ele sai de um valor constante, ele vai aumentando, mas ele nunca encosta no eixo X. Tá? Então, gráfico da negativa vai aproximando aqui do eixo X, mas nunca encosta. Gráfico da positiva vai diminuindo, mas também nunca encosta no eixo X. Tá bom? Então aqui tá, lembrando que aqui, ó, nesse ponto, aqui eu estou dentro da esfera.
Por isso que eu tenho ainda um potencial elétrico constante. Tranquilo aí para vocês? Então, ó, na próxima aula a gente continua, tá? O potencial elétrico.